Pronto, ter uma armadilha que está parada, como esta que nós importamos para aqui, portanto será sempre útil. É uma maneira de nós vermos se o jogador está com atenção a determinado ponto no nosso mapa. Então agora nós podemos substituir este cubo por esta armadilha. Portanto, este cubo aqui nós tínhamos utilizado só para testar. Vamos então agora usar a nossa armadilha. Aqui o nosso player, nós temos aqui que tem 2 metros de altura. Eu vou colocar a armadilha ao lado dele. Portanto, eu costumo fazer sempre isto, que é para termos uma ideia da escala. Como podem ver, a armadilha está gigantesca. Então vamos, às vezes eu vejo pessoas a mudar o tamanho dos objetos aqui na escala, e nós devemos evitar isso. Por uma questão de otimização do nosso jogo, devemos tentar manter os objetos sempre na escala 1:1. Isto porque, nesse caso, o motor do Unity, que faz a renderização, consegue enviar vários objetos ao mesmo tempo para a placa gráfica, desde que eles tenham a escala toda igual. Então a solução para nós mantermos aqui o 1:1 na escala da nossa armadilha é selecionarmos aqui o objeto da armadilha aqui embaixo na janela do Project, portanto, para onde nós o arrastamos para fazer a importação. E depois aqui no separador Model é diminuir aqui este fator da escala. Portanto, eu vou pôr 0.3 e depois aqui em baixo temos um botãozinho que diz Apply. Pronto, e agora vamos ver então se já está mais ou menos de acordo com aquilo que nós queremos. Se calhar ainda está muito grande. Eu não tenho ideia também da dimensão real deste tipo de armadilhas, mas eu acho que ainda está assim um bocadinho grande. Então eu vou voltar a selecionar aqui na janela Project e vou pôr 0.2 e fazer Apply. Portanto, a maneira como funciona esta escala, se vocês colocarem um número inferior a 1, vai diminuir o tamanho. Se colocarem um número superior a 1, vai aumentar o tamanho. Pronto, assim acho que está razoável. Vou selecionar aqui a nossa armadilha. Vou-lhe adicionar o script de tira-vida. Vou arrastar aqui o script de tira-vida. E agora, para ele tirar vida, tem que ter um collider. Para depois ativar aquelas funções que nós tivemos aqui a colocar, do On Collision Enter e por aí fora. Então vamos adicionar aqui um Box Collider. Pronto, e se vocês repararem, o Unity, quando nós inserimos um Box Collider num objeto, ele tenta, através da geometria do objeto, ver o tamanho que o collider deve ter. Neste caso, como nós estamos a inserir o Box Collider no GameObject que não tem geometria, portanto, se vocês repararem, este GameObject só tem a transform, o que tem geometria é estes que estão aqui dentro, os filhos. Ele não consegue fazer isso, então ele coloca um Box Collider com tamanho 1:1. Não é muito mal, por acaso até ficou mais ou menos. Eu vou só diminuir a altura dele. Quando vocês têm aqui os colliders, vocês podem diminuir o tamanho aqui nesta opção do size, ou então, se o quiserem fazer visualmente, isto se calhar vai ser difícil ver aí no vídeo, mas clicando aqui neste botão Edit Collider, vocês depois aparecem aqui uns pintinhas. Eu vou tentar aqui fazer uma, aparecem aqui umas pintinhas nas faces e vocês podem arrastar as pintas para fazer com que ele fique de um tamanho mais adequado ao vosso GameObject. Portanto, neste caso, nós temos que sempre visualizar isto de todos os ângulos possíveis para ver se estamos a fazer isto bem ou não. Portanto, eu já diminui ali na altura, dá-me a impressão que ele também está aqui muito baixo. Vou diminuir também aqui em baixo. E depois já vos mostro os valores com que ficou. E vou diminuir aqui também na largura. Pronto, quando estamos a fazer armadilhas ou coisas que vão tirar a vida ao player, nós aqui podemos ser um bocadinho mais amigos do player e fazer o collider um bocadinho mais pequeno do que o próprio objeto. E assim permitir aqui alguma margem do player para tocar num objeto.
Pronto, ficaram os valores assim um bocado esquisitos. Eu vou arredondar isto tudo. 0.2, aqui 0.2 não, 0.02, aqui vai ficar 0.8, aqui vai ficar 0.3, 0.8, aqui em cima fica 0.1 e aqui fica 0. Se calhar não vale a pena estar ali aquele valor. Pronto, assim ficam os valores mais fáceis de vocês verem e se quiserem aplicar também no vosso jogo. Pronto. Agora eu vou pôr este collider como trigger e vou testar a ver se já tira vida ao nosso player ou se eu me esqueci de alguma coisa. Pronto, o player eu vou selecionar aqui porque o nosso player não tem vida visível, portanto aqui no script da vida é que nós conseguimos ver. Eu vou chocar aqui contra a armadilha e pronto, já estou a perder vida. Está a funcionar como esperado. Pronto, agora para nós podermos reutilizar esta armadilha, vamos fazer um prefab. Portanto, nós já temos aqui a pasta dos prefabs no projeto. E então vamos arrastar a nossa armadilha daqui aqui para a pasta dos prefabs. Por acaso nós até já tínhamos aqui feito outras armadilhas quando estivemos a falar dos materiais, eu até me esqueci, podia ter utilizado estas. E se vocês quiserem podem utilizar. A diferença é que esta aqui tem os colliders e tem o script e as outras que nós temos aqui não tem, mas é uma questão de nós copiarmos também. Portanto, podemos clicar aqui, copiar e depois clicar ali e colar. Portanto, o collider e colar também o collider nesta. E depois copiar o script. Portanto, é sempre naquele botãozinho que tem aqueles 3 pontinhos, copy component aqui, e depois selecionamos o outro, clicamos nos 3 pontinhos outra vez, paste component as new, e depois no outro a mesma coisa. Pronto, assim ficamos até com 3 armadilhas. Esta aqui nem sequer tem as texturas como aplicámos outra vez, ou nos materiais. Esta aqui tem aqueles materiais e esta tem estes materiais. Nós depois até podemos fazer com que uma tire mais ou menos vida em função do aspecto dela. Por exemplo, a ferrugenta aqui pode até tirar mais vida. Em vez de tirar 10 pode tirar, por exemplo, logo 20. E assim temos diferentes armadilhas que vão ter diferentes impactos no nosso jogo. Pronto, agora um script que também nos vai dar jeito é um script que faça mover a armadilha. Por exemplo, nós podemos ter armadilhas que são uns espinhos que saem da parede ou que caem do teto ou que saem do chão. Portanto, e esse script depois também pode ser utilizado para, por exemplo, fazer mover uma porta ou mover uma plataforma. Pode ser utilizado para muita coisa. Então, vamos fazer aqui um script para fazer mover um GameObject entre 2 pontos. Por exemplo, podemos fazer mover uma armadilha entre este ponto lateral daqui e aquele ponto ali, e ela depois anda sempre assim, por exemplo. E depois também pode ser o mesmo script que vai fazer mover uns espinhos que saem, por exemplo, assim da parede, que fazem este tipo de movimentos. Portanto, e depois podem ser pode ser o mesmo script que nós usamos para fazer uns espinhos que saem, por exemplo, do teto do jogo e que vão cair. Portanto, todo esse tipo de armadilhas pode ser feito desde que nós consigamos fazer um script mais ou menos genérico. E então, vamos aqui à pasta de scripts, vamos clicar com o botão direito, Create, MonoBehavior, e eu vou-lhe chamar mover entre pontos. Portanto, agora fazer duplo clique para editar no Visual Studio ou no VS Code, caso sejam utilizar o VS Code. Já sabem que podem usar o vosso editor de preferência. Portanto, este script faz o movimento entre 2 pontos.
Pronto, o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar definir precisamente quais são os pontos. E então, em boa verdade, ele pode fazer um movimento até mais do que 2 pontos. Eu vou tirar dali os 2 pontos, pode ser em mais do que 2 pontos. Vamos criar aqui um objeto que é um array, portanto, de transformes. Portanto, transforme com T maiúsculo, pontos. Portanto, basicamente, e agora vou voltar já aqui ao jogo, gravei só para vos mostrar o que é que isto vai ser. Vou selecionar o cubo vermelho, portanto, este nós temos aqui, que se chama armadilha, que tem o script tira vida, e vou arrastar para ele o mover entre pontos. Pronto, e agora vocês podem ver o que é que o Unity faz. Eu vou colapsar aqui este script, estes componentes todos. O Unity faz quando nós adicionamos um array. Um array é um objeto, ou melhor, uma coleção de dados. Portanto, é uma coleção que pode ter vários dados. E neste caso, o Unity, quando nós definimos este array assim, portanto, o array é definido com aqueles parentes retos, transform e depois ali parentes retos. Transform quer dizer que ele vai ter componentes do tipo transform, portanto, são estes componentes que nós temos aqui no Inspector. E o Unity o que faz é uma maneira simples de nós inserirmos aqui os nossos objetos. Ou melhor, os nossos pontos, que na prática também são objetos, porque isto são tudo game objects. Então imaginem que vocês querem que o nosso cubo vermelho se movimente, por exemplo, aqui à frente das escadas. Nós depois podemos colocar o player mais para cá e queremos que o cubo se movimente aqui à frente das escadas para tornar mais difícil ali o acesso entre estes 2 pontos. Portanto, aqui até ali, depois para ali outra vez e assim sucessivamente. Então o que nós vamos fazer é copiar aqui a posição das duas posições. Portanto, a posição mais à esquerda, nesta perspectiva, e depois mais à direita, aqui. Apesar disto ser no eixo dos Gs, portanto, não é esquerda e direita propriamente. Pronto, então, eu vou posicionar ali, aquele é um dos pontos, e para eu não ter que saber estas coordenadas de cor, eu posso copiá-las. Portanto, posso ir aqui, aqueles botõezinhos, copy, position. Pronto, e agora vou criar aqui um objeto vazio, create empty. Na hierarquia, clicar ali no mais, create empty. Vou chamar isto de P1. E agora vou colar aqueles pontos, aquela posição que eu copiei. Portanto, vou outra vez aqui com o P1 selecionado e vou a paste position. Pronto, e se vocês pararem agora, o meu P1 está exatamente no mesmo sítio da armadilha. Portanto, se eu clicar ali num e no outro, vocês podem ver ali os eixos indicar que eles estão exatamente no mesmo sítio, e podem também ver ali pela transform. Portanto, eles estão exatamente no mesmo sítio. Então agora vou posicionar o cubo vermelho no outro ponto, que será ali, por exemplo. Vou copiar, portanto vou outra vez aqui à transform, fazer copy position. Vou aqui à hierarquia e vou criar outro objeto vazio. Vai ser o meu P2 e vou colar. Portanto, aqui outra vez, paste position. Pronto, e se vocês repararem agora, o P2 está exatamente no sítio onde está o cubo. Portanto, eu vou tirar dali o cubo, vou selecionar a armadilha e vou arrastá-lo aqui para o lado. E vocês podem ver o P1 está daquele lado ali, o P2 está do lado de cá. Portanto, é entre estes 2 pontos que aquele cubo vai andar. Então, eu vou selecionar aqui a armadilha e no nosso script mover entre pontos, onde nós já pusemos aquele array, vou clicar aqui no mais e vou arrastar para lá o P1, vou clicar no mais e vou arrastar para lá o P2. Pronto, e assim atribuí àquele array dois valores. O P1, que é este aqui, que está além, e o P2, que é este aqui, que está ali. Portanto, e o que eu vou fazer agora é com que o código faça mover o cubo entre este ponto e este. Ok? Não se esqueçam que o código está no cubo e o cubo já tem uma referência para os 2 pontos. Se eu quisesse mais pontos, imaginem que vocês queriam que fizesse um movimento daqui para ali e depois um movimento para além, acrescentavam mais pontos. Na prática, a maneira como isto vai funcionar é que ele vai à procura do primeiro ponto, quando chegar perto do primeiro ponto passa para o segundo, depois para um terceiro, um quarto, quando chegar ao último, volta outra vez a ir em direção ao primeiro. Este script que vamos fazer não evita obstáculos. Portanto, só funciona se entre os pontos houver um caminho livre
e não houver obstáculos. Voltamos então ao Visual Studio e vamos então continuar aqui o nosso script. Agora, nós vamos precisar de definir a velocidade com que queremos que o nosso objeto funcione. E agora vou-vos também aproveitar para vos ensinar aqui mais algumas coisas que podem ser úteis para mostrarmos aqui no Inspector. Portanto, vocês aqui no nosso código podemos colocar entre parênteses retos aquilo que nós chamamos um decorador. E no Unity existem vários. Por exemplo, nós podemos colocar um header. Isto vai funcionar como um cabeçalho, digamos assim, para um conjunto de opções. Então, eu vou criar aqui um header a dizer, por exemplo, movimento do objeto. Se eu souber escrever objeto. Pronto, vou gravar. E agora vou acrescentar aqui a velocidade. Volto a gravar. E se eu voltar aqui ao Unity, vocês vão ver que aqui no Inspector vai aparecer aquele cabeçalho. Não estão a ver ali o movimento do objeto. Até está mais negrito do que o resto. Portanto, isto às vezes é útil para nós criarmos secções com que tivemos muitas propriedades. Outra coisa que também pode dar jeito é fazer em tooltips. Então podemos criar uma tooltip a dizer, esta tooltip é para uma variável que nós vamos criar aqui, que é para indicar quantos movimentos nós queremos fazer. E basicamente esta variável vai ter -1 quando nós não quisermos que ela faça nenhum movimento. Ou melhor, quando nós não queremos que ela pare. Portanto, faz um movimento contínuo. Ou perpétuo. Ok? Depois podemos indicar um número maior do que 0 para o número de vezes que nós queremos que a armadilha ande para um lado e para o outro. Então nós podemos pôr aqui uma tooltip para indicar assim, -1 nunca para, maior que 0 indica o número de movimentos. Pronto, e agora o gravei, vou voltar aqui ao Unity para vocês verem o que é que acontece. Quando nós colocamos o rato aqui em cima daquele campo que tem a tooltip, aparece-nos assim a indicar aquele texto que nós colocamos. Isto é útil para, às vezes nós já não nos lembramos muito bem o que é que pretendíamos com este campo, e assim ajuda-nos a indicar o estado ou o valor que nós temos que colocar lá. Pronto, agora vamos criar aqui uma variável para indicar o ponto atual para onde o nosso objeto está-se a mover. Portanto, esta variável vai indicar em que direção é que ele vai. Nós podemos começar com 0, se calhar até o que faz mais sentido, que é o primeiro elemento. Portanto, isto num array os elementos são indexados em 0, portanto o primeiro é o 0. E depois podemos fazer com que ele vá evoluindo, portanto de 0 para 1, 2, 3 e por aí fora. Pronto, agora vamos fazer o nosso código aqui no update. Portanto, no update é que vamos fazer o movimento. A primeira coisa que nós vamos ver é se o nosso objeto, a nossa armadilha, melhor dizendo, está parada. Portanto, aqui no update, se o número de movimentos for maior que 0, não sei muito bem o que é que eu fiz para aqui, mas acho que está fora do sítio, portanto devia estar aqui este parênteses. Deixa-me tirar o zoom, se calhar não é preciso tanto zoom. Pronto, se o número de movimentos for maior que 0, então quer dizer que a armadilha está em movimento. E então vamos... Deixa isto para o final. É melhor assim. Vamos fazer... Eu vou pôr aqui uns comentários. Verificar... Se calhar é mais fácil para nos organizarmos aqui no nosso código. Primeiro vamos verificar se está parado. Depois vamos mover o objeto. Eu aqui quando digo objeto é porque o código não vai estar só na armadilha. Portanto, como eu vos disse, nós vamos ter este código também num outro tipo de
de estruturas, por exemplo, numa porta, numa plataforma, etc. Mover o objeto e depois verificar se chegou ao ponto. Se chegou ao ponto, vamos ter que mudar para outro ponto. Mudar para o próximo ponto e vamos ter que atualizar o número de movimentos, porque nós podemos querer que ele faça só 2 ou 3 ou 5 movimentos e depois pare. Pronto, então vamos começando aqui pela primeira situação. Basicamente, se o número de movimentos for 0, quer dizer que ele está parado. Portanto, se está parado, fazemos o return, que é aquela instrução que diz ao computador para não executar o resto do código que nós vamos ter aqui para baixo na nossa função. Depois vamos então mover o objeto, e aqui há várias maneiras de mover o objeto. O Unity tem uma função que é o Move Towards, ou seja, que é fazer um objeto mover-se na direção de outro objeto ou de outra posição. Esta função não é a que nós vamos utilizar porque nós queremos fazer um movimento que não seja linear em termos de velocidade, ou seja, nós queremos fazer um movimento em que, conforme o objeto se aproximar do próximo ponto, vai abrandando para ser um movimento mais natural. Então vamos fazer transform position igual, e agora vamos utilizar uma função que está na classe vector3. Vector3 não é o move towards, é o lerp. Portanto, esta função basicamente vai fazer a interpolação entre dois pontos, ou dois objetos, ou dois valores. Neste caso, como é um vector3, vai ser entre duas posições. Portanto, esta, como está ali na ajuda, eu pus ali o rato em cima do nome da função para verem a ajuda, faz a interpolação linear entre dois pontos. Nós temos que indicar o ponto A, o ponto B e depois o tempo. Na prática, em termos de matemática, isto funciona mais ou menos assim. Portanto, imaginem que o ponto A está aqui, o ponto B está ali. Portanto, a aproximação linear é uma linha reta entre os dois pontos. E o T, que é aquele último parâmetro, isto parece um X, mas devia ser um T, é a posição onde nós estamos. Portanto, se estamos mais perto do ponto inicial ou se estamos mais perto do ponto final. Portanto, basicamente é isto que faz esta função. Então aqui no lerp, o que nós vamos querer fazer é aproximar a posição do nosso objeto, portanto o transform.position, da posição do próximo ponto. O próximo ponto é o que está no nosso vetor de pontos, usando aquela variável ponto atual. Portanto, o ponto atual é o número do ponto para onde nós nos estamos a aproximar. Como aquilo é uma transform, nós temos que indicar que queremos a posição. A transform tem posição, rotação e escala. Depois, então aqui em relação ao tempo, nós vamos usar aquela variável da velocidade e vamos multiplicar pelo time delta time, portanto, para que a velocidade não seja em função da velocidade do computador, mas do tempo real. Eu vou fazer aqui umas quebras de linha para ficar o código todo visível no ecrã. Vocês podem fazer isto tudo só numa linha. Pronto, mas basicamente, recapitulando, nós vamos fazer com que a posição do nosso objeto, neste caso o da armadilha, vai se aproximar da posição do próximo ponto, que é o segundo parâmetro da função lerp, a esta velocidade. Portanto, isto vai fazer um movimento que será suavizado, portanto, quando ele estiver aproximado deste ponto aqui. A velocidade não será linear. Pronto, e agora vamos ver se ele já chegou àquele ponto. Para vermos se ele já chegou àquele ponto, nós não podemos fazer transform position igual a ponto atual position, porque como vocês viram, nós temos muitas casas decimais e podemos não chegar exatamente àquele ponto com o número de casas decimais. Então o que nós vamos fazer é calcular a distância usando uma função que também existe na classe vector3, que é a distance. Portanto, e que nos dá a distância entre dois pontos, um vector 3A e o vector 3B. Neste caso, nós vamos usar a distância do nosso objeto, portanto, a distância, a posição do nosso objeto e a posição do ponto onde nós queremos chegar, que é o ponto atual, ponto position.
E aqui nós vamos ver se este valor, portanto, se a distância entre o ponto do nosso objeto e o ponto onde nós queremos chegar é menor, por exemplo, que 0.1. F, porque é um float. Ok? E então, se isto for verdade, eu tinha aqui umas chavetas a mais, desculpem lá. Se isto for verdade, ou seja, se o nosso objeto está a menos de 10 cm, portanto 10.1, como nós sabemos isto é 1 metro, seria um assim. Portanto 0.1 são 10 decímetros. Centímetros era assim, e assim era milímetros. Portanto 0.1, então quer dizer que nós podemos passar para o próximo ponto. Mas antes de passarmos para o próximo ponto, vamos ver se ainda vamos continuar a movimentar ou não. Portanto, vamos àquela variável que é o número de movimentos e vamos subtrair um movimento. Portanto, podemos fazer o número de movimentos menos menos. Para quem não está habituado a este tipo de operadores, isto é a mesma coisa que dizer que é número de movimentos menos igual a 1, que é a mesma coisa que dizer número de movimentos menos 1. Okay? É exatamente a mesma coisa, que é como quem diz, é reduzir uma unidade na variável número de movimentos. Portanto, eu vou deixar menos menos. E então vamos ver se o número de movimentos chegou a 0. E então paramos a nossa, neste caso a nossa armadilha. Portanto, não fazemos mais nada. Outra vez o return para indicar que já não há mais movimentos, que vamos parar aqui. Se não, vamos então mudar para o próximo ponto. Vou trazer para aqui o comentário. Já agora, para andar com estes comentários para cima e para baixo, vocês podem carregar na tecla Alt e depois na seta dos cursores para cima e para baixo. Se, ou melhor, ponto atual, vamos avançá-lo. Portanto, o número de movimentos nós subtraímos, portanto, com o menos menos, ponto atual nós queremos avançar. Se ele estávamos em direção ao ponto 0, agora queremos ir em direção ao ponto 1, então é mais mais, que é a mesma coisa que ter mais igual a 1, que é a mesma coisa que ter ponto atual mais 1. Portanto, isto é tudo a mesma coisa. Eu vou voltar a pôr aqui o mais mais. E agora temos de ter cuidado porque temos que verificar se ultrapassamos o último ponto. Porque se ultrapassarmos o último ponto, não temos mais pontos, temos que voltar ao primeiro. Então fazemos um if e vamos ver se o ponto atual é maior que o número de pontos. Portanto, o vetor pontos tem uma propriedade length que indica quantos pontos é que existem. É maior ou igual. Então, nesse caso, vamos fazer com que o ponto atual volte para 0. O ponto atual passa a ficar igual a 0. Portanto, esta propriedade length diz-nos quantos pontos é que nós temos. No nosso caso, por exemplo, temos 2 pontos. Ali no inspector podemos ver que temos 2 pontos. O primeiro está na posição 0, o segundo está na posição 1. Portanto, se nós chegarmos ao ponto 2, quer dizer que já não existe, porque não existe nenhum na posição 2, porque começa em 0. Então temos que voltar ao início, que é ao 0. Pronto, eu já gravei e vamos testar. Vamos deixar o Unity compilar aqui o nosso código. Parece que já o fez. Apesar que eu achei que isto foi demasiado rápido, mas parece que sim, que já está tudo feito. E então vamos experimentar a ver se a nossa armadilha já se move. Eu acho que tenho a armadilha fora do lugar. Portanto, ela ficou... Mas pronto, ela já está a mover. Foi em direção a um ponto. E agora vai em direção a outro ponto. E agora vai outra vez para aquele ponto. E assim sucessivamente e continua. Pronto, se ela nos apanhar no caminho, ela vai chocar contra nós e vai nos empurrar para sairmos do caminho. Se nós estivermos mesmo no caminho, ela começa a nos empurrar e leva-nos em frente. Mas seja como for, nós devemos estar a perder vida. Estão a ver que eu já tenho ali só 70. Estamos a perder vida. Pronto, se vocês quiserem, nós podemos, deixem-me só mover a minha armadilha para ali. Se vocês quiserem, nós podemos ainda acrescentar aqui mais uma coisa, que é, por exemplo, se a armadilha, isto aqui depende, eu nem sei se vale a pena nós fazermos isto nem se não, mas se a armadilha, por exemplo, chocar contra o player, ela voltar para trás. Portanto, voltar para o ponto anterior. Isto pode ser interessante na armadilha, mas, por exemplo, se for uma porta, e nós vamos pôr ali uma porta naquela parte ali de cima das escadas,
poderá já não ser o ideal, porque se calhar nós podemos mesmo querer que a porta feche, mesmo que o player fique lá entalado, entre aspas. Então, se nós podemos fazer aqui no nosso código, eu vou aqui acrescentar uma variável pública, e Jesus, public bool detecta player igual a false. Portanto, vou pôr aqui também uma tooltip, já agora, só para explicar o que é que isto é. Tooltip, basicamente, se verdadeiro, quando bater no player, volta atrás. Ou seja, basicamente, se isto estiver verdadeiro, se nós chocarmos contra o player, nós queremos, em vez de o empurrar, queremos voltar atrás. Então, basicamente, o que é que nós vamos ter que fazer? Queremos detectar colisões com o player, vamos fazer como fizemos com o tira-vida, portanto, vamos usar estas funções aqui do motor de física. No nosso caso, o que nós queremos é onCollisionEnter, porque vamos detectar a colisão. Apesar de que também podemos utilizar o onTriggerEnter, porque o player tem o trigger. Tem aquela cápsula com o trigger. Se calhar até podemos usar esta, que faz mais sentido se for com o player. Então, vamos aqui acrescentar onTriggerEnter. Agora, temos que pôr um if para ver se não nos interessa detectar o player. Portanto, se detectar player, detectar, Jesus, detecta player. Eu não quero nada deste autocomplete que o Copilot está-me para aqui a dar. Detecta player, for igual a false. Está mal escrito aqui, é um E. Portanto, se não é para detectar o player, não nos interessa fazer nada aqui. Fazemos o return. Porque é aquilo que já está a ser feito, portanto, se não detectar o player. Se for para detectar o player, nós temos que ver se chocamos, portanto, este collider aqui, temos que ver se chocamos contra o player. E uma das maneiras de nós vermos isso é a tag. Portanto, todos os GameObjects do Unity têm aqui esta propriedade tag. Alguns estão como untagged, ou seja, não têm uma tag, na realidade tem uma tag chamada untagged. No caso do player, ele será o único que tem esta tag aqui. E é importante que esta tag esteja em todos os objetos que nós tivemos aqui dentro, nos quais detectamos colisões. Portanto, no caso daqui do nosso, nós só detectamos colisões no GameObject.py, não detectamos neste que tem a câmera. Portanto, é esse o único que nós precisamos de ter aquela tag player. Então aqui vamos fazer um if e vamos ver se o outro tem a tag player. Portanto, o outro já sabem que é o objeto que colidiu contra o objeto que tem este script. Vamos fazer voltar atrás. Portanto, vamos dizer que o ponto para onde ele se vai estar a mover é o menos menos. E vamos garantir que não ficou um ponto negativo, ou seja, se o ponto atual ficou menor que 0, nós vamos para o último. Portanto, o ponto atual passa a ser igual a pontos length menos 1. Ok? Portanto, se estamos a detectar o player, vamos ver se como chocamos contra o player e voltamos atrás, voltamos ao ponto anterior para onde nós nos estávamos a dirigir. Na prática, se a armadilha estava em direção àquele ponto, ela vai voltar para este, se estava em direção a este ponto, vai voltar para aquele. Então eu vou gravar e vou então testar aqui o meu código. Da maneira como está, não muda nada, porque eu não ativei ali o Detecta Player, mas eu só quero ver mesmo se não muda nada, portanto vou-me colocar aqui à frente do cubo e veem que não muda nada. Se eu ativar, vou parar, vou ativar aqui o Detecta Player e vamos executar para ver se agora o cubo, quando chocar contra mim, volta para trás. Pronto, e veem que ele agora volta para trás, não me empurrou, continua-me a tirar vida, portanto
Vocês podem, não sei se conseguem ver, mas ali continua a tirar a vida, mas na prática assim não me empurra e não sai do sítio. Já agora eu reparei aqui num pormenor, aqui na armadilha, que se calhar podemos melhorar. Portanto, aqui, quando está em -1, eu estava agora a olhar aqui para a armadilha a mover-se e está em -1, ele movimenta-se e continua a diminuir, está em -2, portanto, -3, e se calhar nós não precisamos que ele subtraia quando já é negativo. Portanto, vamos aqui outra vez ao mover. Este tipo de erros não é propriamente grave, mas vamos por aqui, se calhar um if. Antes, este aqui é o código que está a diminuir os movimentos. Portanto, nós só nos interessa se o número de movimentos for maior que 0. É que nos interessa fazer isto. Portanto, não vale a pena estarmos a diminuir quando já estivermos em 0 ou em -1. Portanto, se estiver em 0 ele não se move. Já agora também podemos experimentar isso. É um tipo de armadilha que não se move, o que não faz muito sentido, porque nós estamos a dar um script para ele se mover e depois não se move, não é? Mas pronto, pode haver alguma situação em que nós precisamos disso. Se tiver em -1, ele move-se sempre e agora já não há de diminuir aquele valor, portanto está sempre em -1, que é isso que nós escusamos estar a fazer a conta e estar a diminuir o número de movimentos quando ele já é negativo. Pronto, e temos agora duas armadilhas diferentes, uma que está parada, outra que se move, e agora era uma questão se nós quiséssemos substituir o cubo vermelho por sei lá, qualquer coisa que tirasse vida, que fosse para tirar vida ao player, podia ser uma barra com espetos ou qualquer coisa assim do género que saía e se movimentava aqui. Ou até um inimigo, ou um robô, ou uma coisa qualquer. Nós vamos fazer um robô um bocadinho mais inteligente do que este, ali em cima. Mas basicamente é assim que nós conseguimos com o Unity fazer pequenos scripts que depois nós combinamos para reutilizá-los, portanto, para ser um script não é utilizado só uma vez, mas também para criar diferentes mecanismos, diferentes mecânicas, diferentes sistemas no nosso jogo.